Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. O vídeo de hoje, mais um pouquinho sobre funções. Já vimos falado num primeiro vídeo sobre funções, você pode clicar aqui, você vai ver nesse momento o nosso primeiro vídeo. Só para recordar, dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função f de A e B é uma correspondência entre elementos de A e B, denotada por f de A em B, que associa cada elemento x em A a um único y, que é a imagem de f de x pela f em B. Recorde que esse conjunto A é denominado o domínio da função, e às vezes é denotado por d de f. O conjunto B é chamado contradomínio da função, e é denotado por cd de f. Se A é um elemento de A, o elemento B, que é f de A, é denominado a imagem de A pela função f. E o conjunto formado por todas as imagens dos elementos de A é denominado conjunto imagem da função. Nosso tema de hoje sobre funções é especificamente sobre funções injetivas. Então vamos lá falar um pouquinho sobre funções injetivas. Dizemos que uma função f de A em B é injetiva ou injetora, dependendo do livro que você estiver estudando, se elementos diferentes possuem imagens diferentes. Matematicamente, se x1 diferente de x2, então pudermos concluir que f de x1 for diferente de f de x2. Uma condição análoga para dizer isso é que se f de x1 for igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Você tem que usar uma dessas duas estratégias para concluir que a função é injetiva. Normalmente a gente utiliza desta segunda para concluir que ela é, e desta primeira para, por exemplo, pegar elementos diferentes, mas que possuem imagens iguais para concluir que ela não é injetiva. Vejamos alguns exemplos. Nosso exemplo da aula de hoje, o primeiro é o seguinte. A seguinte função dos naturais, no dobro dos naturais, 2n, que, recordando, os naturais é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, o dobro de cada elemento é 2, 4, 6, 8, taranã. A função que para cada n calcula o valor dela como dobro, essa função é injetiva. De fato, acontece o seguinte, se f de n1 for igual a f de n2, ou seja, se f de n1 for igual a f de n2, então 2n1 é igual a 2n2, então, dividindo os dois lados por 2, a gente conclui que n1 é igual a n2. Ou seja, o que ele está dizendo é que o dobro de um número par é único, ok? Então, esse é um exemplo de uma função injetiva. Nosso segundo exemplo, na verdade, ele é um exercício para vocês poderem testar se vocês realmente entenderam o que é uma função injetiva, mas a função é o seguinte, f de r em r, onde para cada x você calcula 3x mais 1. Essa função injetiva, a demonstração é bem similar ao que a gente fez no item anterior, então fica como um exercício para vocês pensar. Se tiver alguma dúvida, você pode voltar aqui no canal que a gente ajuda vocês a resolver. Terceiro exemplo é um exemplo de uma função que não é injetiva. F de x é x ao quadrado, nosso domínio contra domínio são os reais. De fato, observe o seguinte, que 1 e menos 1 são elementos distintos. Mas quando eu calculo f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. E f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que também é 1. Ou seja, elementos diferentes possuindo imagens iguais. Então, esta função ela não é injetiva. Nosso último exemplo também é de uma função que não é injetiva, e a gente estudará mais na frente, é a função conhecida como função modular. O símbolo para isso aqui, módulo de x. Bom, embora a gente não conheça, a gente pode defini-la assim, né? Ela é x se x é maior ou igual a zero e menos x se o x é negativo. Então, por exemplo, quanto ao f de 1? 1 é maior que zero, então f de 1 é o próprio 1. Quanto ao f de menos 2? Menos 2 é negativo, então é menos menos 2, ou seja, dá 2, tá bom? Essa função sempre assume valores positivos apenas. Essa função também não é injetiva. Observe, por exemplo, que 2 e menos 2 têm imagens, são elementos distintos, mas possuem a mesma imagem. Por quê? Quanto a f de 2? Bom, 2 é positivo, então f de 2 é 2. E f de menos 2? Ele é menos menos 2, ou seja, 2 também. Esta função é um tipo especial, assim como o item C, são conhecidas como funções pares, onde f de x é igual a f de menos x. Sempre que uma função ela tem essa propriedade de f de x ser igual a f de menos x, ela é uma função par, em especial ela não pode ser injetiva ou injetora, dependendo da definição que vocês estiverem estudando. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós abordaremos
funções sobrejetivas e depois funções objetivas. Se gostou, compartilhe, divulgue, deixe o seu joinha, ajude o canal a chegar a mais e mais pessoas que têm interesse em estudar matemática. Até a próxima, abraços, obrigado.